a questão de número 10. Vamos lá. Então, pessoal, retomando com a correção da atividade de casa, questão de número 10. Após ler as informações sobre a história de Mulan e compreender que a personagem representa uma mulher forte e corajosa, capaz de mostrar quem é de verdade, responda. Na primeira versão da Disney, Mulan era um simples soldado que se apaixonava pelo comandante da tropa. Nesse novo filme, qual foi a mudança que a diretora fez a respeito disso? Dessa vez, Mulan, ela vai se apaixonar por um homem do mesmo nível hierárquico dela, ok? Também um soldado, chamado acho que é Ongui, ok? Então, vocês podem colocar na correção que Mulan se apaixona por um homem do mesmo nível dela, ok? Porque na primeira versão, ela vai se apaixonar pelo comandante da tropa. Nessa versão, não. Ela se apaixona por um homem que possui o mesmo nível. É para botar no décimo. Décima questão, letra A. Décima questão, letra A. Repito sim, meu amor. Dessa vez, Mulan irá se apaixonar por um homem do mesmo nível. Da mesma Dessa patente, vez, né? E mesma patente, pois é. Dessa vez, Mulan irá se apaixonar por um homem do mesmo nível. Ok? Eles Dessa fizeram vez, isso porque eles disseram que não seria muito legal apropriado, o chefe ficar com o funcionário. Isso. Dessa vez, Mulan irá se apaixonar por um homem do mesmo nível. Verdade. Disseram que não era muito apropriado, né? Tudo certo? Letra B. Algumas pessoas acreditam que as mulheres não são capazes de conquistar alguma coisa sem que o homem, em geral, hierarquicamente superior, as ajude. A partir dessa ideia, você considera que a mudança promovida pela diretora do filme foi positiva ou negativa? O que foi que vocês colocaram? Positiva. Ok, gente. Lembrando que a resposta da letra B é pessoal, tá certo? Então, devido a isso, vamos passar para a questão, para a letra C. Levando em consideração a sua resposta ao item anterior, debata e reflita com a turma sobre aspectos sociais da mulher na sociedade. Você considera que a abordagem do filme contribuiu para a luta das mulheres, a igualdade de gênero? Justifique sua resposta. E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, tia. Pode falar. Sim, pois ele demonstra que as mulheres não dependem de homem. Alguém mais? Eu. Só um minuto, Igor. Certo. Resposta pessoal, tá, gente? Então respondam aí. Pode falar, Igor. Eu posso dizer sim, pois o filme demonstra que as mulheres são independentes para fazer o que quiser. Ok. Desde ontem, que nós estamos falando que Mulan é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher destemida. Então, essas características de Mulan, elas são características que faltam em algumas mulheres. Então, sim, a história de Mulan incentiva outras pessoas, outras mulheres, a conquistar aquilo que desejam, ok? Resposta pessoal.
Agora, 11ª, podemos. Podemos prosseguir? Sim. Está muito baixo? É verdade, está muito baixo? Eu tô ouvindo normal. Tá certo. 11ª questão. Você deve ter percebido que a notícia digital faz uso de alguns recursos específicos do mundo virtual e que não teriam sido usados se a notícia fosse impressa. O que é que possui de característica na notícia virtual como... Vejam só, na notícia virtual, vocês tiveram a possibilidade de assistir ao trailer do filme, não é isso? Haveria essa possibilidade se fosse um jornal Links. impresso? Não. Não, Links, na hipertextos. verdade. Então, a possibilidade de acessar vídeos com simples clique. Pode deixar assim mesmo, tá, Igor, seus? A Ô, Tiago, possibilidade... a resposta do... A possibilidade de acessar o quê? Acessar vídeos com simples clique. A possibilidade de acessar vídeos com simples clique. Acabei. Então, por esse motivo, muitas pessoas preferem a web notícia. Ok? Feito? Feito, Thalinho? Tudo certo, Thales? Pessoal de cá, tudo certinho aí? Sim. Pronto. Oi. O que é isso aí escrito acima? Pronto, gente. Veja só. Vamos prosseguir com a nossa aula. Correção feita. Página 57 agora, ok? De olho na estrutura do gênero. Nós sabemos que essa parte do livro é de responsabilidade da professora Iana. Ela chegou a comentar sobre isso com vocês, sobre essa página? Sim, essa página sim. Sim, né? A 58 também. Então é de Ana, né? A Sim, 58 também. também. 59. Então, vamos para a 62, não é isso? Sim. Pronto. Vamos para a 62. Na página 62, põe a data de hoje, por favor. Frase, oração em período. 17 de novembro. Então, vamos lá, pessoal. Página 62, frase, oração em período. Então, eu vou explicando a vocês, ok? E fazendo a leitura do texto que está no nosso livro, certo? Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim, né? Vamos lá, gente. No começo do semestre, nós estudamos as classes gramaticais, não é verdade? Estudamos o substantivo, o adjetivo, o verbo, o pronome. Agora, nós chegamos em uma outra parte da gramática, onde, para de estudar a palavra de forma isolada, ou seja, sozinha,
E a passa a correção estudar. dessa aula vai cair lá no YouTube, né? A correção Sim, dessa aula vai sim. cair lá no YouTube. Tá certo. Então, nós paramos de estudar a palavra de forma isolada e vamos estudar essa palavra dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma frase, ok? Então, vejam só. Se eu falo assim, meus amores, qual é a classe gramatical da palavra casa? Aí vocês vão me responder, casa, Jéssica, casa é um substantivo, ok? Mas a partir do momento em que eu coloco essa palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, ela vai mudar a classificação. Então, por exemplo, se eu falar assim, a casa é rosa. Essa expressão a casa, ela é o sujeito ou o predicado? E aí? Quem é Sujeito. rosa? Quem é Sujeito. rosa? A Predicado. casa. Então, a casa, ela é o sujeito da oração. Então, vejam só. Primeiramente, eu falei que era um substantivo. Agora, eu falei que era um sujeito. Então, é exatamente isso. Uma só palavra, uma só expressão, ela tem várias classificações a partir do que você deseja analisar. Então, vamos começar aqui com frase, oração e período. Muitas pessoas falam que a frase é um conjunto de palavras, mas não é bem assim, ok? A frase, ela não precisa necessariamente ser um conjunto de palavras, não. Uma palavrinha só, ela pode ser uma frase. Por exemplo, quando Tia Paula chegava na nossa sala e dizia transporte, era somente uma palavrinha que ela falava, e todo mundo sabia que naquele momento as pessoas que vão para casa de transporte escolar, de condução escolar, estavam o quê? Liberados, não é verdade? Essa palavra, ela tem sentido? Sim ou não? Sim. Sim. Ok? Vejam só. Outro exemplo. Você está em um hospital. Aí você olha para a parede e tem a palavra silêncio. Tia, e o... Essa e palavra, ela é carregada de sentido. Por quê? Porque a partir desse momento, você sabe que naquele lugar não pode fazer o quê, pessoal? Barulho. Então, essa ideia de Eu que sei outra palavra. frase é um conjunto de palavras, não. Ok? Outra coisa, se eu falar várias palavras e não tiver sentido algum, não é frase. Para ser frase, tem que ter sentido. Ok? Alguém falou? Eu. A palavra Ô, tia. cuidado. Também é frase. A palavra fogo também é frase. Por quê? Porque ela é carregada de sentido. Oi. Olha, então, o toque do sinal também é uma crase. É uma frase? É, Sim, porque toda vez que ele toca, a gente já sabe o que é. porque é um enunciado, na verdade, né? É uma expressão não verbal, que é o som, que nos norteia. Deu para entender? Sim, Então, vamos à leitura, pessoal. Você já percebeu, acompanhe no livro, vocês aqui, você já percebeu que na língua portuguesa nós podemos construir sentenças com expressões diferentes? Em alguns casos, uma palavra pode fazer sentido sozinha. Em outros, precisamos construir enunciados maiores para nos comunicar. Há palavras que auxiliam na formação de sentenças e na construção de sentidos, como os verbos, os quais estudamos nesse volume. Analisaremos agora alguns elementos que nos auxiliam a construir os enunciados na nossa língua. Para isso, vamos observar os seguintes termos. Qual é a primeira palavra que tem aqui? Não. Segunda, do dragão. Terceira,
após uma, e a quarta, nossa. Então, vamos à primeira questão, meus amores. Mesmo que sejam falados isoladamente, nós conseguimos entender a mensagem que alguns desses termos querem transmitir? Quais podemos dizer que tem sentido completo? Quais dessas frases ela tem sentido completo? Você lê e entende. Não, E após qual é a uma. outra? Não Nossa. e nossa. Exatamente. Não e nossa. Porque se falar assim, após uma o quê? Né? Se falar nossa, vou dizer verdade. E não é não, né? Não é clássico. Então, ó, na primeira questão, pessoal, os trechos 1 e 4 têm sentido completo. Então, coloquem aí como resposta, por gentileza, os termos 1 e 4. Eu botei não e nossa. Sem problemas, sem problemas. Os trechos 1 e 4. Os trechos 1 e 4. Número 2. A partir da sua resposta ao item anterior, escreva o que significaria cada um deles, caso você tivesse ouvido, em um contexto mais claro. Então, vamos lá. A palavra não indica o quê? Negação. Negação. E a palavra nossa indica o quê? Surpresa. Espanto, uma surpresa. Ok? Então, Ou vocês vão até de colocar pessoas. não, 2 pontos. Negação, nossa, 2 pontos. Surpresa, admiração ou espanto. Surpresa, admiração ou espanto. Pronto, gente? Pronto? Na terceira O questão. nosso é o que mesmo? Nossa, admiração, surpresa, espanto. E na terceira questão ele pergunta se há algum verbo em um desses termos aqui, ó. Não é verbo? Não. Não é verbo? Não. Dó também não é verbo. Dragão também não é verbo. Após não é verbo. Uma também não é verbo. E nossa não é verbo. Há verbo, meus amores, nas analisadas? Não. Então, coloca não na terceira questão. Não há a presença de verbo. Quarta questão. Concluímos, então, que podemos produzir enunciados para comunicar o que queremos sem o uso de verbos. Frases. A isso damos o nome de frase. Então, ó, concluímos, então, que podemos produzir enunciados para comunicar o que queremos sem o uso de verbos. É tanto que na 1, 2, 3 e 4 não há verbo algum. Então, na lacuna que tem na quarta questão, vocês acrescentam a palavra verbo, ok? Vamos lá.
verbo. No singular não, no plural, tá? Verbos. Qual é o conceito de frase, pessoal? É o enunciado com sentido completo, contendo ou não verbo. É uma unidade de sentido que transmite o que desejamos falar. Então, grifa aí, marca como importante o conceito de frase, ok? Grifa como importante o conceito de frase. O cinza, né, tia? Isso, cinza. Antes de prosseguir, eu quero fazer algumas perguntas a vocês. Respondam apenas sim ou não, ok? Vamos lá. Frase é necessariamente um conjunto de palavras? Sim ou não? Beleza. Não. Para ter frase, é necessária a presença de verbo? Sim ou não? Qual foi a resposta da questão número 3? Não. Não. Então, para ser frase, não precisa conter verbo. Acertei. Ok? Vou perguntar mais outra coisa. Para ser frase, é obrigatório o verbo? Sim ou não? Não. Não. Uma palavra pode ser frase? Sim. Sim. Ok? Vamos prosseguindo. Uma frase que não tenha verbo pode ser formada por substantivos, adjetivos ou advérbios. Nesse caso, a sentença é chamada de frase nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase que não possui verbo. Ok? Quando eu falo assim, coragem, Mulan, eu tenho verbo aí? Não tenho. Ok? Então, vamos à questão de número 5. Alguém pode ler? Sim. Eu. Vamos lá. Agora observe as sentenças do quadro a seguir retiradas das notícias estudadas neste capítulo, para responder às próximas questões. Ok. Então, vamos lá. Número 1. Liu Yufei interpreta a personagem título. Número 2. Nossa, parece comigo. Número 3. A vitrine vai direto ao ponto. Calil vai ler a letra A. Vamos lá? Vocês conseguem perceber que na número 1 tem a palavra interpreta em destaque? Número 2 Sim. parece? Sim. Número 3 vai? Sim. Essas palavras são qual classe gramatical? Verbo. Verbos. Ok? Muito bem. Quinta questão, verbos. Quinta questão, letra A, verbos. Letra B. A partir da análise, foi possível perceber que, assim como as sentenças do quadro anterior, essas também apresentam sentido completo. Coloca aí, completo. Por isso, são frases. Mas o que as diferencia das anteriores é que, dessa vez, há um verbo
que faz parte de sua estrutura. A esse tipo de construção, damos o nome de oração. Então, vejam só, meus amores, diferentemente da frase, para haver uma oração é necessária a presença do verbo, ok? Lê para mim, por gentileza, o conceito de oração. Oração pode ser a frase ou uma parte da frase construída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ok. Então, presta atenção. Para ser oração, é obrigatória a presença do verbo, ok? Prosseguindo com a sexta. Leia agora as frases a seguir com atenção. Um deles é o comandante Tumb, que serve como um pai adotivo e mentor para ela durante o filme. Meus amores, nesse número 1 aqui, qual é o verbo da oração? E aí? Serve. Tem outro? Mentor. Não. Nós temos aqui Serve. o verbo ser, um deles é o comandante e o servir, certo? Então, nós temos dois verbos. Número 2. Então, dividimos o conceito de li em dois personagens. Qual é o verbo da oração? Dividir. Dividir. Muito bem. E, número 3. Fazer. Fazer. Então, vamos lá. Quais são os verbos nas 3 sentenças lidas? É, serve, dividimos e fazer. Ok? É, Faltou o comandante. como Não faltou o comandante, não. comandante não é verbo, comandante é adjetivo. Neste caso aqui, é substantivo. Professora, a senhora pode repetir para mim que questão Posso mesmo? sim. É, vírgula, serve. Qual é a questão, professora? Que tem A letra A. Letra A. É, vírgula, serve, vírgula, dividimos. E qual é o último verbo? Fazer. Fazer. Beleza. É, serve, dividimos e fazer. E a letra B? Quais os sinais de pontuação mostram que as sentenças acima têm um final? O ponto final. Ponto final e a reticência e o ponto de E o ponto de interrogação. interrogação. Isso mesmo. Letra B, o ponto final, as reticências e o ponto de interrogação. Ponto final, meus amores, são as pontuações que finalizam cada frase. Ok? Professora, o ponto final, o quê? Ó, presta atenção. Qual é o ponto que finaliza cada frase? A frase 1, ponto final. Frase 2, reticências. Frase 3, interrogação. Beleza? Prossiga. Vejam só, nós vamos encerrar, ok? Para casa, vai ficar somente a página 64, ok? A página 64. A senhora tá boazinha hoje. Pois é. Também pois foi é. boazinha ontem. Então, eu vou precisar me despedir de vocês. Até a próxima semana. Tá certo, pessoal? Um beijo. Até. Agora é o recreio, Tchau, né? professora. Agora é o recreio, né?